Um avião da Força Aérea Brasileira decolou há pouco para levar parentes da equipe chapecoense até Medellín, na Colômbia. O avião que transportava o time de futebol caiu na madrugada desta terça-feira, perto do aeroporto da cidade. O acidente chocou o mundo do esporte. 77 pessoas estavam a bordo, entre jogadores, tripulantes e mais de 20 jornalistas. Apenas 6 pessoas sobreviveram. O dia foi de muito trabalho para as equipes de busca. Mais de 150 agentes foram mobilizados. A região é de difícil acesso e a Cruz Vermelha chegou a instalar um posto de atendimento para agilizar os trabalhos. O diretor da Unidade de Risco e Desastres da Colômbia, Ivan Pérez, disse que só depois de encontrarem todos os corpos vão partir para a segunda fase da operação, que é identificar as vítimas. Ya que vamos a pasar a la segunda parte, que es la identificación de cadáveres, de fallecidos. 7 pessoas foram levadas com vida para 3 hospitais da região, mas o goleiro Danilo não resistiu aos ferimentos. Dos 6 sobreviventes, 3 eram jogadores da Chapecoense. O lateral Alan Ruschel sofreu uma lesão na coluna, foi operado e pode perder o movimento das pernas. Ele chegou a postar esta foto a bordo do avião ao lado de Danilo. O goleiro Jackson Follman precisou amputar uma das pernas. E o zagueiro Hélio Zampier Neto, que sofreu fraturas e hematomas, segue em estado crítico. Ele foi o último a ser encontrado pelos socorristas no começo da manhã, em meio aos destroços do avião. Os outros 3 sobreviventes são o jornalista Rafael Renzel, que também passou por cirurgia, o técnico da aeronave, Erwin Tumiri, e a comissária de bordo, Ximena Soares. O estado deles é estável. Logo que souberam do acidente, parentes, amigos e torcedores da Chapecoense se reuniram na sede do clube, o estádio Condá, para buscar informações. A prefeitura da cidade decretou luto oficial de 30 dias. A Confederação Brasileira de Futebol decretou luto oficial de 7 dias e ofereceu transporte aéreo aos familiares das vítimas para a cidade colombiana de Medellín. O avião saiu de Chapecó, em Santa Catarina, por volta das 5 da tarde e deve chegar ao destino à 00:30. O Ministério da Defesa também disponibilizou um avião para o transporte de parentes das vítimas e um outro que está em Manaus para trazer os corpos para o Brasil. Mas ainda não há previsão de quando eles serão liberados. Antes, os familiares precisam fazer a identificação e aguardar os procedimentos de perícia e lacração de urnas. A Aeronáutica Civil da Colômbia informou que os corpos estão sendo levados inicialmente para a base da Força Aérea na capital, Bogotá, e que depois serão encaminhados para o Instituto de Medicina Legal de Medellín para serem identificados. A Prefeitura de Medellín também disponibilizou espaços no aeroporto da cidade com psicólogos e intérpretes de português para auxiliar os familiares das vítimas que viajarem para a Colômbia. O time da Chapecoense saiu de São Paulo ontem à tarde num avião comercial, mas fez uma conexão na Bolívia. A aeronave que caiu na Colômbia foi fretada pelo clube para fazer o trecho final da viagem até Medellín. Estavam a bordo atletas, dirigentes e integrantes da comissão técnica, além de tripulantes e de jornalistas. A equipe ia disputar o título inédito da Copa Sul-Americana. O vídeo postado no Facebook da Chapecoense mostra jogadores momentos antes do embarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos ontem à tarde. A delegação partiu de São Paulo num voo comercial para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Depois da conexão, a equipe embarcou num avião fretado da Lâmia, uma companhia boliviana, com destino a Medellín, na Colômbia, onde a Chapecoense disputaria amanhã a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional da Colômbia. O avião caiu um pouco antes de chegar a Medellín, entre as cidades de La Serra e Abejorral, a 30 quilômetros do aeroporto de Medellín. Segundo TVs da Colômbia, o avião perdeu contato com a torre de controle por volta de 1h da manhã, horário de Brasília. Destroços da aeronave foram encontrados numa região montanhosa de difícil acesso. Não houve explosão e 7 pessoas foram resgatadas com vida.
Entre elas estava o goleiro da Chapecoense, Marcos Danilo Padilha. Ele foi levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Alguns atletas da equipe catarinense não embarcaram porque não estavam relacionados para a partida. O prefeito de Chapecó, Luciano Boligon, estava na lista de passageiros junto com o presidente do Conselho Deliberativo da Chapecoense. Mas eles decidiram ficar aqui na capital paulista por causa de alguns compromissos e adiaram a viagem para hoje. Eu estava com o bilhete já feito o check-in agora para ir voar a Medellín no voo comercial agora à tarde. Então nós vamos com parte de médicos e também com o jurídico da Chapecoense, que estava em Chapecó, nós vamos se deslocar para lá, tão somente para focar naquelas pessoas que estão vivas lá, que são os jogadores nossos, e também para o máximo possível trazer os corpos para o Brasil. A ida à Colômbia era uma grande conquista para a Chapecoense, que comemorava a primeira disputa de um título internacional. As duas caixas pretas do avião foram encontradas intactas no início da tarde e devem ajudar a esclarecer as causas do acidente. Destroços do avião ficaram espalhados por um raio de 100 metros no local do acidente, o que dificultou as buscas. As duas caixas pretas que registram dados do voo e as conversas na cabine de comando foram encontradas no início da tarde. As respostas para as causas do acidente só devem ser confirmadas depois que elas forem analisadas. Mas a suspeita da Associação de Aviadores Civis da Colômbia é que a queda tenha sido provocada pela falta de combustível. Isso porque, segundo as autoridades, o piloto pediu prioridade no pouso. Este especialista afirma que o modelo original da aeronave tem reservatório suficiente para percorrer 3.000 quilômetros, próximo da distância que separa Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e Medellín, na Colômbia. Mas você pode, eu quero comprar esse avião, eu quero botar tanques de reserva a mais. Então você tira espaço de bagagem e põe tanque a mais. Então esse avião ganha uma autonomia a mais, entendendo? O especialista diz ainda que as más condições meteorológicas ou pane no equipamento não podem ser descartadas como causas do acidente. Você tem condições aerológicas, meteorologia, ventos ruins, essa coisa fica muito turbulenta próximo do chão e pode acontecer o que nós chamamos de tesoura de vento. O avião está voando a uma certa velocidade, enfrentando o vento de frente, de repente esse vento de frente desaparece e esse avião perde altura muito rapidamente. Se ele está perto do chão, esse acidente é certo. O trajeto do voo ficou restrito entre a Bolívia e a Colômbia porque a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil Brasileira, impediu que o voo da companhia boliviana Lâmia, fretado pelo Chapecoense, saísse direto de Guarulhos. Segundo a ANAC, a decisão que impediu um voo direto entre Brasil e Colômbia foi tomada baseada em acordos internacionais e também no Código Brasileiro de Aeronáutica. A lei impede que empresas que não sejam brasileiras ou colombianas faça um trajeto entre os dois países. E nós vamos conversar agora com o jornalista colombiano Juan Fernando Forondo, da Telemedellín. Ele traz ao vivo para a gente agora, por telefone, as últimas informações. Juan, boa noite. As buscas acabaram, todos os corpos de sobreviventes foram resgatados, é isso? Boa noite. Buenas noches para ustedes. Efectivamente, sí es correcto. Las búsquedas, la búsqueda terminó hace una hora aproximadamente. Ya con el rescate de los 71 cuerpos. Hay que aclarar que son 71 las personas muertas y no 75 como se hablaba en un comienzo. Ya los 71 cuerpos fueron rescatados, 40 de ellos ya fueron trasladados a medicina legal en Medellín, donde esperan ya para ser identificados por sus familiares. Só para a gente traduzir aqui, então, Juan falou para a gente que as buscas realmente acabaram há uma hora. São 71 pessoas que morreram, 71 corpos resgatados e não 75 como se achava no começo, porque 4 pessoas não embarcaram. E boa parte desses corpos já foram levados para serem reconhecidos. Exatamente. Agora, como estão os sobreviventes, Juan? El estado de salud de los 6 sobrevivientes, según el último parte médico, es delicado, es estable pero delicado en los 6. Quizá el que más alarma es el de Jackson, a quien tuvo que ser amputada una de sus piernas. Los médicos insisten en que es muy prematuro decir
cuánto va a ser el tiempo de recuperación, porque casi todos han tenido que tener intervenciones quirúrgicas y hay que cuidarlos mucho de las infecciones porque los impactos el impacto que sufrieron fue muy fuerte y entonces tienen heridas abiertas por donde pueden tener infecciones. Entonces los médicos dicen que el pronóstico es reservado. Portanto, como correspondente, Juan Fernando Forondo, da Telemedellín, explicou, o estado de todos aqueles que sobreviveram é crítico. E o goleiro da Chapecoense reserva, infelizmente, teve a perna amputada. Delicado, mas estável. Juan, eu agradeço a sua participação, muito obrigada. E eu dou uma última informação, infelizmente a gente não vai ter tempo de falar com o Juan um pouco mais, mas a informação é rápida. Onde aconteceria hoje, onde aconteceria a partida, no estádio Atanásio Girardot, vai haver uma grande homenagem, 40 mil pessoas são esperadas por lá, com velas, todos vestidos de camisa branca, todos em homenagem aos mortos dessa tragédia que levava o time da Chapecoense.